Olá, boa noite. Meu nome é Rousseau, né? Sou professor de vocês aqui do curso de Técnicas Avançadas de Programação Web. E é um prazer estar aqui novamente, né? Dando continuidade ao nosso curso, nossa terceira aula, né? E essa parte da nossa aula é muito importante. Todas as nossas aulas, teleaula 1, teleaula 2, teleaula 3, elas estão praticamente assim, elas fazem parte uma da outra, né? É um conjunto, né? E vou passar a palavra para o meu amigo Alan. Olá, professor, boa noite, caros alunos dos polos. É mais uma vez um prazer estar com vocês. Essa noite nós vamos tratar de um tema muito importante na programação, no modelo de programação de desenvolvimento atual. O mercado trabalha sob essa perspectiva, que é a programação em camadas, a programação dividida, onde se divide lógica de negócio, lógica de acesso a dados. Então hoje nós vamos dar um overview muito interessante de como essa tecnologia, ou como esse padrão de tecnologia funciona. Professor, sem dúvida nenhuma, a nossa aula de hoje, ela vai ser marcante. Então ela é um delineador do que nossos alunos vão ver no mercado de trabalho. Isso. Então, como o professor Alan falou, realmente essa parte do nosso curso agora é importante, porque a gente sai de um processo que vocês, eu acho que vocês estão com, se vocês tiverem uma apostila de PHP, que estão acompanhando no curso, mais ou menos, eu não sei se vocês não têm uma apostila, ela tem, provavelmente, geralmente essas apostilas de PHP, elas estão com material procedural, geralmente não é um material falando sobre programação orientada a objeto. E também, como a nossa primeira aula foi sobre segurança de informação, a gente, nesse curso, a ideia do nosso curso não é nos aprofundarmos no aspecto que eu vou falar hoje do framework, né? Mas sim que vocês entendam para vocês mesmos conseguirem com as suas próprias pernas caminhar, né? Com as suas próprias pernas. Porque, na verdade, eu acho que o legal é a gente ensinar você a pescar, quer dizer, você procurar informação, a gente vai dar aquele start para você iniciar. E o professor falou assim, overview, traduzindo para a gente hoje vai dar uma visão geral do que é framework, do que é um framework, do que é um padrão de projeto arquitetural chamado MVC. Então, vamos lá, né? Então, o conteúdo da nossa aula de hoje, a ementa é programação em camadas e framework. Bom, vamos aos objetivos, né? Entender como funciona o padrão arquitetural MVC, conhecer o que é framework, compreender o que é um gerenciador de dependências e aprender a usar um framework Laravel. Esses vão ser os objetivos hoje da nossa aula. Eu quero que vocês entendam o seguinte, o padrão de projeto ele é importantíssimo. Na verdade, ele vem se constituindo uma forma importante de engenharia para que a gente determine como vamos criar nos aplicativos. A gente já passou do momento, assim, na atualidade, nós passamos do momento de criar nossos próprios aplicativos do zero. Muitas pessoas desenvolvem formas que ficam mais fáceis para você desenvolver. E é isso que nessa teleaula a gente vai abordar. Ok? Bom, então a agenda é programação em camadas, framework, Laravel e o Composer, rotas e templates, Blade e visão. Seguir. Falando sobre programação em camadas. Geralmente, o que acontece é que quando você começa a programar, quando você começa a gostar de programação, você começa a fazer várias coisas, começa a desenvolver várias coisas em casa. Então, você começa a ver que você está montando tipo um quebra-cabeça. Você está pegando, você vai fazer uma página, você precisa da index, você cria uma página index, depois você cria uma página, aí eu quero fazer um cadastro do aluno, um cadastro de um cliente, aí você vai fazer uma página de cadastro. Mas se você está fazendo uma página sua mesmo, você começa a criar, eu quero uma página falar
colocar o meu currículo na internet. Eu quero colocar contatos. Eu quero criar uma galeria com fotos minhas e tal. Então você vai acoplando várias coisas, você vai juntando várias informações. Só que aí o que acontece? Você não cria um padrão. Às vezes, quando você programa sozinho, você começa a aprender uma linguagem. Isso não é errado, tá, gente? Isso é o início de tudo. É o princípio de qualquer programador. Ele começa a fazer ele começa a entender como é que ele vai montar da melhor forma o seu programa, tá? Então, se você está estudando em casa, se você está estudando no nosso curso, se está estudando com algum livro, das referências nossas, você está fazendo o que é certo, estudar uma linguagem. Só que aí seria muito mais fácil se eu utilizasse um padrão de projeto, um padrão aclamado, um padrão que eu possa dizer assim, com esse padrão eu vou poder ter uma escalabilidade melhor, ela vai ser mais linear, meu sistema vai se desenvolver mais rápido dessa forma. Esse a ideia de uma programação em camadas. A programação em camadas, eu vou aqui mostrar para vocês um quadro. Então eu vou ter uma visão, né? O visão seria o que a minha página HTML, por exemplo, se eu quisesse mostrar uma página HTML, eu com algum design, algum tipo de layout já pronto, eu vou estar fazendo isso no visão. Já o controlador, na verdade, quando eu envio uma requisição, uma solicitação para a minha página, o controlador vai verificar se eu estou querendo mostrar alguma coisa, mostrar alguma visão, né? Mostrar a visão, ou se eu quero acessar alguma regra de negócio, verificar, por exemplo, se o usuário existe, verificar se eu quero salvar algum tipo de informação no banco de dados, verificar se tem alguma coisa que eu possa compartilhar de arquivos. Então, a programação em camadas, ela é dividida em visão, que em inglês é view, em controlador, que em inglês é controller, e modelo, que em inglês é model. Então é model, view, controller. Aí eu deixei a tradução, porque eu acho que é importante. Aqui no Brasil a gente não está acostumado a traduzir as coisas, acaba usando as palavras em inglês, né? E acaba confundindo vocês, alunos, né? Então, entenda o seguinte, a camada MVC, elas são 3 camadas, onde eu tenho o view, que é que eu chamo campo visão, que é onde eu vou mostrar a minha página, como eu vou fazer o layout dela, a beleza dela em cores, os quadros. O controller vai ser quem vai receber a solicitação do cliente e vai dizer, essa página eu quero só, ele vai mostrar só a página inicial. O cliente abriu a página do site dele e eu quero mostrar só a página inicial. Eu quero ver a quantidade de produtos que tem, se for um site de venda de produtos. Então aí ele vai acessar um model. Então dessa forma, quando você utiliza 3 camadas, o sistema fica muito mais simples de você dar manutenção, dele poder ter escalabilidade e também de ser mais fácil de você desenvolver e poder reutilizar o código dele. Tá? Além disso, você separa a lógica, né? Separa o design da regra de negócio, né? E isso é também um dos pontos fundamentais na programação em camadas. Então, o padrão arquitetural Model View Controller, né? Que é o modelo, visão e controlador, separa o modelo de dados com as regras de negócio da interface do usuário. É considerado uma boa prática, uma vez que modulariza o código e promove a reutilização de código e permite que várias interfaces sejam aplicadas. Então, no nosso curso, a gente vai utilizar um framework chamado Laravel. Ele trabalha com a programação em camadas. Você assim, a gente explicando, você talvez tenha uma ideia, mas você utilizando um framework que a gente vai falar aqui, você vai notar que isso vai fluir mais fácil para o seu entendimento.
Bom, então eu vou falar de cada camada, né? A camada modelo, que é a model, representa a parte da sua aplicação que implementa a lógica do negócio. Lógica do negócio, gente, é quando eu quero fazer com que alguma coisa que tenha validação, que salve alguma informação, que alguma inteligência na hora de você executar, abrir as páginas, é criada no modelo. E na hora que eu vou gravar, armazenar esses dados, eu vou utilizar a camada modelo para fazer isso. Então significa que ela é responsável por obter os dados, convertendo-os em conceitos significativos para a sua aplicação, assim como processar, validar, associar ou qualquer outra tarefa relativa ao tratamento dos dados. Então, a parte do modelo, ela trabalha exclusivamente com a questão de manipular os dados e trabalhar na inteligência da sua aplicação, tá? Porque a inteligência da sua aplicação, quando eu falo isso, é porque a aplicação hoje em dia ela é dinâmica. Então você precisa ter uma inteligência por trás, na hora de verificar se o usuário, o CPF dele, se o CPF dele é válido ou não, se o e-mail dele, ou por exemplo, a parte de validação de e-mail, se está certa ou errada, se ele colocou o endereço de e-mail correto. Tem uma série de exemplos que a gente pode dizer aqui. No caso de uma rede social, é um dos exemplos que eu coloquei aqui, a camada modelo cuida da tarefa como de salvar os dados dos usuários. Então, na hora, imagina só, você preencheu aquele formulário de uma rede social. Para você entrar, você preenche todos os seus dados. Na hora que você clica no botão de enviar, aquilo está sendo enviado para um banco de dados, que vai armazenar aquelas informações. Provavelmente é uma camada modelo. Olha, essa programação por camadas, ela é muito comum hoje em dia. Várias empresas utilizam ela, tá? Até porque, na nossa primeira teleaula, a gente falou sobre riscos de segurança. Então, o que acontece? Os frameworks e as programações utilizando camada, além de modularizar, deixa o sistema muito mais seguro. Vamos voltar aqui, né? Então, além de salvar os dados do usuário, os relacionamentos entre amigos também é feito pelo model, armazenar e recuperar as fotos dos usuários, encontrar novos amigos para sugestões e etc. Neste exemplo, os modelos podem ser vistos como amigo, usuário, comentário, foto. Na verdade, o modelo ele é no singular. Na hora que eu crio um modelo, eu imagino ele no singular. Mas na hora que ele vai para o banco, ele se torna uma palavra no plural. Porque quando eu falo o modelo aluno, tá? É como se eu estivesse falando de uma classe aluno. Mas eu tenho vários alunos. Vamos supor, eu tenho 500 alunos. Então, quando eu vou criar uma tabela para guardar todos os dados do modelo, a tabela do banco ela vai estar no plural. A gente vai ver isso no Laravel. Bom, agora eu vou falar do view, da visão, né? Uma visão, view, exibe uma representação dos dados modelados. Então, na verdade, o que acontece? Na hora que você acessa o banco e pede para listar os usuários ou listar as fotos, o controlador vai enviar para a view a solicitação com os dados que vieram do modelo. Estão entendendo? Então, na hora que eu quero montar uma tabela cheia de fotos e tal dos usuários, ou listar alguma informação, os comentários, artigos, alguma coisa, quem vai mostrar essa informação para você é a view. A view é que vai com a view é que eu vou poder formatar uma página utilizando JavaScript, HTML, CSS, para mostrar para você de uma forma mais bonita, né, adequada, né? Assim, com um layout mais apresentável, né? Então, sendo separados do objeto modelo, é responsável por usar as informações disponibilizadas para produzir qualquer interface de apresentação que a sua aplicação possa necessitar. Então, na verdade,
O modelo, eu tenho a informação crua, os dados lá. Porque, na verdade, quando você vê os dados de um banco de dados, você vê como se vê uma planilha, tá? Porque uma planilha também é como se fosse uma tabela de um banco de dados. Imagine uma planilha que você tem nome, cidade, estado, CPF. Acho que você já viu isso, né? Você já viu no seu, até agora no seu cotidiano, você já deve ter feito uma planilha para alguém. Então aquilo é um banco de dados. São informações que você está guardando numa planilha, né? Ok? Bom, então, outro exemplo, né? Como a camada modelo retorna um conjunto de dados, a visão pode usá-los para exibir uma página HTML, como eu havia falado, ou retornar um resultado em um formato XML, para que os outros consumam. O que o View tem que fazer é deixar a página bonita, ter beleza na página, e para que as pessoas possam consumir os dados. Então imagine o View, que é uma embalagem. É uma embalagem bem bonita, onde você vai consumir aquelas informações, tá? Então as informações, elas não são bonitas. Elas ficam armazenadas num banco de dados como uma planilha, como eu falei. Aí a View pega, solicita, eu quero ver as informações do imposto de renda de 2010 até 2015. Então a View, ela vai montar de uma forma mais bonita, num programa como o da Receita Federal, por exemplo, para você ver todas essas informações alinhadas. Então a camada visão não está limitada à representação dos dados no formato HTML ou texto. Quer dizer, ela não tem limitação. A View, eu posso ter diversos tipos de View. Eu posso ter a View em HTML, a View em texto puro. Eu não sei, se você já, por exemplo, já pagou alguma coisa no banco, ou você viu seu pai pagando alguma coisa no banco, você viu que existe a possibilidade de eu poder mandar por e-mail, de eu poder salvar como PDF, posso salvar como arquivo texto. Então, todas essas formas são formas de View. São formas de eu consumir aquela informação. Tá? Ela pode ser usada para entregar uma variedade de formatos diferentes, dependendo do que você precisar, como vídeos, músicas, documentos, qualquer outro formato que você possa imaginar. Professor, dá uma exemplificada melhor também, me ajuda aqui um pouquinho. Então, tem um aspecto que é muito interessante relacionado a View, a essa camada no modelo MVC, que está relacionado com o resultado, a forma que é visualizado. O professor acabou de citar um exemplo muito comum no nosso cotidiano, que é a utilização do banco. Mas a visão, ela pode ter qualquer tipo de cliente. Então, por exemplo, os aplicativos que nós usamos, como, por exemplo, o aplicativo do Facebook, o aplicativo do Banco do Brasil, do Bradesco, enfim, de qualquer unidade bancária que você usa no celular, normalmente é um modelo de visualização que está dentro dessa camada. Então tem uma API, ou alguma URL, algum controller que está disponível para essa visão, para fornecer os dados. Então, como o texto do slide já dizia, nem sempre o resultado final é um HTML, é uma página web. Às vezes é uma imagem, às vezes é um PDF, às vezes é um aplicativo que renderiza lá na sua tela, como o professor citou, o nome dos amigos, o seu endereço, a sua imagem no mapa. Então uma visão, ela é muito ampla, ela pode ser qualquer coisa no final. Inclusive, por exemplo, pode ser uma imagem refletida numa televisão, que buscou da internet e exibiu um resultado para você. Então a visão, ela é muito ampla. Então você tem de um lado a visão, do outro lado o modelo. Aí agora nós vamos entrar no assunto que está no meio, assim, que é o controller, que vai gerenciar o que vai ser mostrado ou não vai ser mostrado pela visão. Então, só para deixar claro, professor, e é importante esclarecer que a visão pode estar em qualquer lugar nesse aspecto. Claro. Né? Ela pode ser um aplicativo de um celular. Essa ideia até que você falou mesmo da televisão hoje em dia, ela tem um menu. Então o menu é uma forma de visão, né? Exatamente. Então vou retornar aqui ao quadro. Próximo slide. E aí eu vou falar sobre o controlador. Imagina só, eu vou citar esse exemplo, né? Eu pensei agora, tá?
Eu juro para vocês que eu vejo isso na minha cabeça, porque falou controlador, eu me lembrei de controlador de voo. Imagina quantos aviões tem que descer num aeroporto como São Paulo. E aí o controlador tem várias pistas e ele tem que dizer qual é a melhor rota para esse avião descer, qual é a melhor pista para esse avião descer. Então o controlador é justamente isso. Olha, imagine a ideia, que tem vários usuários solicitando páginas de internet e nem sempre todos os usuários estão fazendo a mesma atividade. Seria assim, né? Meio estranho, né? Aí já seria um denial of service, né? Negação de serviço. Lembra dessa palavra? Alguém está tentando acessar várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, o que acontece? Com o controlador, ele vai gerenciar da melhor forma possível na aplicação como é que ele vai entregar essas páginas para as pessoas que estão solicitando o que eles estão solicitando, que eu não sei o que é. Por exemplo, se eu estiver entrando, um está vendo foto, um está inserindo as fotos, um está colocando um comentário, um está curtindo alguém, ou não, né? Ou está removendo um usuário, ou adicionando um novo amigo. Então imagina que todas essas atividades, elas passam por um controlador. O controlador verifica todas essas pessoas que estão solicitando coisas, que em inglês fala requests, são requisições, solicitações. Então essas solicitações que as pessoas fazem, o controlador é que vai visualizar aonde ele vai entregar aquela situação, né? Então eu acho que com esse exemplo fica fácil, não ficou fácil, professor? Eu acho. Fica sim, fica bem explicadinho. Então a camada controller, né, que eu botei tudo em português, controlador, lida com as requisições. Eu posso também falar que essa palavra seja traduzida como solicitações dos usuários e é responsável por retornar uma resposta com a ajuda das camadas Model e View. Olha, alunos, espero que vocês estejam vendo nossos recursos AVA para que vocês possam estar trabalhando com PHP. Lá no Cloud 9, onde eu falei para vocês no recurso AVA, existe a possibilidade de você trabalhar com várias ferramentas open source. Open source significa ferramentas de código aberto. O PHP é uma delas, é uma ferramenta de código aberto. A gente não precisa pagar por ela. Ela é gratuitamente, você baixa na internet e utiliza. E é a linguagem, por exemplo, que o Facebook usa para... o Facebook, o PHP já era famoso quando o Facebook se tornou famoso. Aí o Facebook fez com que o PHP tivesse muito mais valor agora no mercado por causa da aplicação. É uma aplicação fantástica, onde tem milhões de usuários acessando. E uma história que eu acho legal, que vocês possam assistir para também contextualizar, para vocês poderem entender como funciona tudo isso, é um filme chamado A Rede Social. Era legal vocês poderem assistir e tal. Não sei, assistir com os tutores também, né? Ver se os tutores têm essa possibilidade. Até para vocês terem uma noção, assim, como é o mundo essa questão dos programadores, das ideias. Porque eu sempre acredito que possa aí dentro da sala de aula ter um aluno excepcional, vários alunos excepcionais, que vão criar uma aplicação fantástica, entendeu? Então, em qualquer lugar do mundo vai aparecer uma pessoa e vai desenvolver alguma coisa. Então é legal vocês assistirem esse filme para criar essa vontade de criar, né? De ser criativo. E aí, continuando, os controladores podem ser vistos como gerentes, tomando devidos cuidados para que todos os recursos necessários para completar uma tarefa sejam delegados para os trabalhadores corretos. Bom, eu já tinha dado um exemplo, mais um exemplo, né? Então, o controlador é justamente isso. Ele faz essa função em fazer a entrega no local certo, no momento certo, na hora certa, e saber para qual camada ele vai entregar. Se ele vai guardar os dados, ele vai entregar na camada modelo. Mas se ele vai mostrar os dados, ele vai ser na camada view, na camada visão. E mais um exemplo, né? Um controlador, ele aguarda os pedidos dos clientes
verifica a validade de acordo com as regras de autenticação e autorização. Delega dados para serem obtidos ou processados pelos modelos, seleciona o tipo correto de apresentação dos dados para o qual o cliente está aceitando, para finalmente delegar o trabalho de renderização à camada de visualização. Quer dizer, no primeiro momento, o controlador ele verifica as regras de autenticação e autorização. E aí ele vai, depois que ele faz essa verificação das regras, de quem pode ou quem não pode, ele vai delegar os dados da aplicação, os dados, para serem obtidos e processados pela camada modelo. Depois que estiver tudo correto para apresentar, é que ele vai utilizar a camada view, a visão, para mostrar, para ser consumido aqueles dados. Tá? Então, tudo se orquestra bem direitinho. Né? O controlador, quando ele precisa guardar os dados, ele manda para o modelo, só que o modelo tem regras. O professor Alan pode salvar os dados ou não? Será que o professor Alan pode salvar os dados? Se o professor Alan pode salvar, ele vai salvar. Aí o professor Alan vai querer receber um quê? Vai receber assim, a sua autorização deu certo. Não é assim que acontece? Então provavelmente o professor Alan vai esperar uma tela de visão, dizendo assim, o seu acesso foi executado com sucesso. Né? Isso, e tem isso que a gente conhece muito, professor, como o feedback, né? O feedback que a aplicação dá ao cliente. Se nós imaginássemos que toda aplicação só armazenasse, ela nunca teria a saída para o usuário. O usuário nunca saber se realmente inseriu, nunca saber se realmente foi salvo ou não. Então o feedback vem de lá. Que se não tivesse, né, se no professor não tivesse uma resposta, então o usuário ia ficar... será que deu certo? E um outro aspecto interessante que o controlador tem, que ele sabe que quando o senhor que está lá inserindo um usuário, e eu estou fazendo a mesma coisa do outro lado, ele sabe que a minha resposta tem que ser exibida para mim, com a minha sessão, com os meus dados, e a sua, mesmo que nós estamos fazendo ao mesmo tempo. Então ele controla bem as rotas, sabe para onde enviar a mensagem, enviar o feedback e sabe onde armazenar os dados. Então o controlador ele é muito especial nesse papel. Exatamente isso. Então o controlador é essencial. Você pensa que não, mas o controlador, sem o controlador ia virar uma verdadeira bagunça, né? A aplicação não saberia como, por exemplo, nessa situação que o professor Alan falou, se duas pessoas estivessem fazendo uma atividade, como é que ele ia entregar a resposta correta para quem, né? Quem ia fazer isso? Seguindo aqui, né? Então, quais são os benefícios da programação em camadas, né? Ela é um verdadeiro e testado padrão de projeto de software que transforma uma aplicação em pacotes de desenvolvimento rápido, de fácil manutenção e modular. Vejam bem, hoje em dia, a maioria das empresas que desenvolvem software, o que elas fazem? Elas vendem produtos modularizados. Então, por exemplo, eu compro a parte de estoque. Mas eu queria a parte de gestão do escritório. Mas aí você tem que comprar o módulo. Então veja que hoje em dia é tudo modularizado. Então as aplicações utilizando esse tipo de padrão de projeto se torna isso muito mais fácil. Bom, outro benefício, elaborar tarefas divididas entre modelos, visões e controladores faz com que sua aplicação fique leve, e novas funcionalidades são facilmente adicionadas e pode-se dar nova cara às características antigas num piscar de olhos. Um exemplo, você tem uma aplicação, aí você tem lá um tema, eu quero o tema azul na minha aplicação, ela fica toda azulzinha. Aí vem o outro, não, eu quero um tema rosa. Aí já coloco um tema rosa. Eu quero um tema que tenha... Então, essa questão de modificar os layouts, né? E a aplicação... Porque geralmente, muita gente fazia uma aplicação, ela ficava com aquela mesma cara 20 anos, né? Hoje em dia, não. Você pode aplicar novas interfaces, novos layouts na aplicação.
E não só isso, você pode hoje em dia, utilizando a programação em camadas, que é um dos benefícios, é colocar mais funcionalidades, adicionar mais coisas que vão funcionar no seu sistema, assim como seriam pacotes entregando mais funcionalidades ao sistema, tá? Mais um benefício, o projeto modular é separado também, permite aos desenvolvedores e designers trabalharem simultaneamente, como o professor Alan estava falando também, incluindo a capacidade de se construir um protótipo muito rapidamente. Lembra na aula passada que o professor Alan falou, mas eu tenho o desenvolvedor e o designer, como é que eles trabalham isso? Como é que... Fala um pouquinho, professor, tá? Só uma ideia para eles de como utilizando a modularidade, como eu posso separando o que o desenvolvedor e o designer vão ganhar com isso. Né? Então, isso é muito interessante, professor, porque isso inclusive essa divisão de modelo, visão e controlador separa em alguns aspectos, em algumas empresas de grande porte, até os profissionais. Então, eu tenho profissionais que só trabalham exclusivamente com a visão, que são os profissionais aí de design, os profissionais de interface. O professor citou agora uma coisa muito importante. Tem muito, hoje, a interface, o visual, está tão importante quanto o controle e o modelo. Tem muitos recursos visuais que nós utilizamos, muitos melhoramentos no comportamento da aplicação que simplesmente ficam na visão e não passam nem para o controle e nem para o modelo. Um exemplo disso é a validação de CPF, validação de e-mail, coisas que podem ser feitas com expressão regular lá na tela do usuário. Porque, por exemplo, se há condição de validar lá na tela do usuário, por que ele vai enviar a informação lá para o controle, que vai enviar para o banco, para verificar se está correto ou não? Quando é uma pesquisa, esse caminho tem que ser feito. Mas quando é um dado que pode ser validado, quem cuida é o especialista da visão. Existe o especialista de back-end, aquele profissional que trabalha perfeitamente com o acesso e controle e manipulação dos dados que vão ou não para o banco. É o especialista. Então, essa divisão de modelo, visão e controle, professor, ela é inclusive para separar os profissionais. Cada vez mais as empresas investem mais naquele profissional que é bom em uma das áreas, porque ninguém é bom em tudo. Então tem aquele profissional que é bom naquela área de design, ou naquela área de back-end, ou até na do banco de dados. Né? Eu vou até traduzir aqui o professor Alan, né, porque eu gosto de... porque a gente fala inglês também, né, mas a gente tem que entender que os alunos talvez não saibam. Back-end é aquela pessoa que trabalha com banco de dados, é uma pessoa que trabalha por trás, é uma pessoa que trabalha assim, ela trabalha com recursos de regras de negócio, ela trabalha com a programação em si. Ela não trabalha com a parte de designer. Ela não está preocupada se o botão vai ser azul ou se vai ser verde. Ela não está preocupada se vai ter um menuzinho que vai ter quando você clicar no menu ele vai descer mais opções. Ele não está preocupado com isso. Então eu tenho um back-end, eu tenho um front-end. O front-end é que é o camarada que ele faz o padrão da página, faz ela ficar bonitinha, com as cores certas, num layout bacana. Então, eu tenho um profissional front-end e o profissional back-end. Tá? Então, seria um profissional que trabalha com a parte de visão, uma parte mais de frente, né, da aplicação, e eu tenho o programador, desenvolvedor. Né? Então, posso dizer assim, o designer trabalha de frente e o desenvolvedor com a parte de back-end. Né? Bom, o framework eu vou ter, na verdade, o que acontece? O framework, ele me traz o Model View Control, tá? Esse rotas aqui é um camarada que auxilia o controlador a escolher qual é o melhor caminho para aplicação, né? Se ele vai mandar para o modelo ou se ele vai mandar para a visão. Então, o usuário aqui, camaradinho aqui, quando ele manda uma requisição URL, ele vai para um controlador. O controlador verifica as rotas e diz, ele só quer ver a página de entrada, abertura, vai mostrar só uma visão para ele. O professor, essa pessoa só quer acessar a parte de dados, então é só um modelo. Então, o framework, o que é? Ele é um arcabouço, ele é um esqueleto com tudo pronto. Tudo está unido
o controller, o model view, tudo junto para que a sua aplicação funcione, entendeu? Então ela já tem esse projeto, essa estrutura definida com ferramentas para isso e bibliotecas, e aí eu vou dar a ideia de um framework para isso, né? Então, nas nossas aulas, nós vamos usar o Laravel, né? Uns falam que é Laravel ou Laravel, né? Então, eu vou usar um framework chamado Laravel. Ele está na versão 5.1, na verdade. E esse framework, ele é feito em PHP, ele é de código livre e foi feito por esse camarada, Taylor Otwell. E ele serve para desenvolvimento de sistemas web utilizando o padrão arquitetural MVC. Então, o framework, além de usar a linguagem PHP, eu vou ter a possibilidade de unificar Model View Control na aplicação. Bom, gerenciador de dependências, né? O gerenciador de dependências, hoje em dia, eu coloquei isso no nosso slide, porque em todas as linguagens existe um gerenciador de dependência. O gerenciador de dependência é ele que faz a instalação dos pacotes necessários para que a minha aplicação funcione. Então, para que eu utilize o Laravel com o PHP, eu preciso de um gerenciador de dependência, porque ele que vai ser o responsável em fazer a instalação do Laravel no meu computador. Tá? Então, um gerenciador de dependências, ele serve para automatizar a instalação de pacotes e que resolvem automaticamente dependências requeridas para instalar um componente do seu projeto. Então, o camarada que a gente vai utilizar é o Composer. Tá? O Composer é a nossa ferramenta gerenciadora de dependência. Então, o gerenciador de dependência, ele é responsável por manter a aplicação toda organizada e baixar os pacotes de instalação necessários. Um exemplo, se eu quiser fazer formulários no Laravel, ele é um componente e eu posso instalar ele utilizando o meu Composer. Tá? Então, na verdade, o framework é uma biblioteca com várias funcionalidades. Tá? Então, o Laravel é um framework que... o que é o framework? É um conjunto de bibliotecas e ferramentas que servem para você executar Model View Controller. Professor, é interessante também tem uma outra analogia que explica bem. Tudo que você faria para fazer a composição de um projeto, ou em MVC, ou em qualquer outro modelo, qualquer outro padrão, alguém já fez antes. Então, esse alguém que fez antes colocou isso em um pacote e entregue só você. Olha, o caminho para alcançar esse objetivo já está pronto. Então, como o professor disse anteriormente, é só para que você não tenha que reconstruir tudo do nada, do vazio. Então, o caminho que você vai alcançar, normalmente alguém já fez antes. Então, isso é chamado de framework, são pedaços de código que unidos um ao outro entregam um pacote já lacradinho. Isso. Então, com todas as funções, está tudo ali dentro. Na verdade, assim, para ainda melhorar ainda mais o que o professor já havia falado, o framework geralmente é uma pessoa que já faz aquela atividade, ele já fazia o Model View Control, ele tinha criado esse padrão na aplicação dele e resolveu que ele poderia fazer isso, automatizar, para ajudar outras pessoas. E, na verdade, ele está se ajudando também, porque, por exemplo, o camarada que faz um framework desse, várias empresas usam. Imagina a consultoria que ele pode dar para uma empresa, né? Então, o framework, na verdade, é uma biblioteca de alguém que já tem tudo lá prontinho, aí ele cede isso na internet para que você possa usar. Então, para iniciar o nosso projeto, lembrando que tudo isso vai estar no nosso recurso AVA, tá? Eu faço a instalação do nosso projeto Laravel utilizando a ferramenta chamada Composer. Aí eu crio um projeto chamado Teleaula 3, é o nome do nosso projeto, utilizando a biblioteca Laravel. Então, quando eu executo esse comando, eu estou criando dentro de uma pasta chamada Teleaula 3 toda uma estrutura do framework Laravel. Então, aqui eu tenho exemplificando o que eu tinha colocado naquele desenho do framework, como funciona, né? Então, veja bem. Como funcionam as rotas? Primeiro, como funciona um programa MVC? Eu envio uma requisição aqui do navegador, do usuário,
Aqui tá vendo que ele está com o número 1, eu coloquei o número 1 para vocês acompanharem. Depois ele vai para um arquivo de rotas. A rota é para o controlador apropriado, porque a rota vai enviar para quem é o controlador daquela aplicação. Aí ele vai enviar aqui, ó, para o controller, que é o número 3. Ó. O número 3 interage, ele vai ver se é um banco de dados, ele vai mandar para o model. Ó, ele vai mandar para cá para o model. Mas se for só mostrar o resultado de alguma informação, ele manda para o view. Aí o view, ele volta aqui e mostra na página. Aí aqui, por exemplo, é o view do Google. Na hora que você abre, você digitou somente Google e você fez todo esse processo, tá? Aí ele fala, ah, não, eu quero... Você faz todo esse processo, rota, controlador. Aí, no caso, a gente vai para um Visão. Aí do Visão, ele mostra aquela página do Google. Então, é cíclico, né? Ele mostra e faz todo esse ciclo de vida, né? Onde vai a nossa solicitação. Estrutura do projeto, né? Então, o framework, ele contém pastas, e essas pastas têm nomes específicos. Eu coloquei as pastas aqui, ó. Eu vou ter uma pasta de app. Nesta pasta podemos encontrar os modelos, né, model, os view e controllers dentro da aplicação Laravel. Lembrando que vocês vão ver tudo isso no recurso Avas, se tiverem acesso lá. O Bootstrap é o local onde fica alguns arquivos para inicializar e carregar automaticamente os componentes do Composer, né? Ele vai carregar os componentes da minha aplicação. E o config é o local onde vamos fazer as configurações. Por exemplo, a pasta config aqui é onde eu vou fazer as configurações de banco de dados. Banco de dados, vamos fazer as configurações da aplicação, se eu vou mudar a chave, se eu vou mudar o time zone, né? Tipo assim, se aqui o nosso time zone é -4 TC, por exemplo, né? Então eu vou mudar. Então são uma série de configurações da aplicação. Então aí eu tenho mais coisas, estrutura pública e resource. Então você está vendo, quando você pegar esse slide, eu coloquei tudo definido, escrevi que cada estrutura dessa do diretório, eu vou ter tem uma situação específica. Ela serve para alguma situação específica do framework. Bom, o Artisan é um gestor de dependências. Então a gente também vai visualizar esse gestor de dependências, né? Mais à frente. E para que possa, por exemplo, eu rodar minha aplicação com o framework, ele tem o seu próprio servidor web. Eu não preciso instalar um servidor a mais. Então eu posso executar o próprio servidor web, ele vai ler e vai executar a minha aplicação e vai mostrar para você como funciona, utilizando o gestor de tarefas do Laravel, que é o Artisan. Bom, então aqui eu coloquei como funciona um arquivo de rota, por exemplo. Então, se eu quero mostrar uma página, bem-vindo à minha aplicação tal, eu seleciono, eu faço um código dizendo route, eu boto o método get, e aí eu mostro aqui uma função para ele mostrar a página welcome. E nota que ele vai precisar de uma view para mostrar isso. Então a rota vai mandar para o controlador vai mandar para a view e vai me dar a resposta que eu estou esperando. Então tá aqui, ó. Eu coloquei lá, digitei. Quando eu digito barra, ele mostra o welcome, né? O bem-vindo, né? Mas quando eu digito barra TAPW, né? Técnicas Avançadas de Programação Web, ele me traz a palavra Técnicas de Programação Web. Então, para ele trazer isso, na hora que eu selecionei lá na URL e coloquei barra TAPW, ele justamente retorna para mim essa frase aqui. Técnicas Avançadas em Programação Web. Então, o Rotas faz isso, né? E quando colocamos a rota que não existe, né? Eu coloquei uma rota aqui, eu tenho uma rota definida. E quando eu defino uma rota que não existe, aqui ela vai ter uma mensagem de erro, tá? Na verdade está faltando só uma imagenzinha, mas assim, na hora que eu coloco aqui a palavra teste, barra teste,
ele não existe dentro da rota. Não tem nem aqui e nem aqui. Então, quando colocamos uma rota que não existe, a saída é um erro. Logo percebemos a segurança que a nossa aplicação possui, pois controlamos quais rotas serão configuradas. Então, se eu coloco uma pasta aqui que não está aqui no rotas, ele gera um erro. Vou passar o Blade aqui rapidinho, porque no retorno... E aí eu estou mostrando a view, ó. Quando a gente cria a nossa primeira view. Então, a nossa primeira view, ela enviou para a página index, e aí eu utilizei um template que a gente vai ver aí no retorno da nossa atividade. Vou explicar para vocês com mais calma, né? E a parte de controller. A parte de controller eu crio também com o gestor de tarefas do PHP, porque o PHP Laravel é um PHP para artesãos. Eu acho que agora a gente já está pertinho da nossa atividade, já vou lá para aqui. Nós vamos para a nossa atividade agora, e aí quando retornarmos à nossa atividade, depois de corrigir, a gente vai ver mais recursos do PHP aqui no nosso slide. Obrigado. Olá, e aí, a atividade estava moleza, hein? Facinho, né? Bom, estamos de volta, né? Espero que a atividade vocês tenham gostado. Vamos à atividade, né? Isso, professor. A atividade dessa noite teve aí, circundou em cima do que nós explicamos aqui em sala, e ela realmente estava bem simples, se vocês estiveram aí bem atentos às propostas de sala. A questão número 1 é o que é uma estrutura de programação em camadas. Então, professor, a pergunta ela vai em cima da nossa temática de hoje, sobre o padrão MVC. Então, qual é a melhor resposta para essa pergunta? O que é uma programação em camadas? Bom, a resposta que eu acredito ser mais correta é que é um padrão de arquitetura, né? Em que eu modularizo o meu sistema de uma forma que eu vou ter camadas que são designadas para um determinado fim. Eu tenho uma camada para visualizar os meus dados, eu tenho um controlador que controla para onde eu vou enviar os dados, e eu tenho um modelo que é onde eu consumo meus dados, onde eu armazeno meus dados. Então, seria uma resposta mais interessante, que é um padrão arquitetural para modularizar o sistema. Ótimo. Então aí, verbalizando é divisão das lógicas. Separa o que é visual, o que é controle e o que é banco. Então, como o professor disse, isso é arquitetura de software, né? Então, nós temos também, professor, a questão de número 2. Qual é a principal função da camada model dentro do padrão MVC? Aí nós tivemos lá de Ji-Paraná o aluno José Antônio, que respondeu assim: representa a parte da aplicação que implementa a parte da lógica de negócio, cuida da tarefa como salvar dados numa rede social. Ele ainda citou aqui o exemplo. Então, o José Antônio, lá de Ji-Paraná, ele está no caminho? Perfeito, José Antônio. Você aproveitou bem a aula, né? Nós dois, eu e o Alan, ficamos bastante contentes com a sua resposta. E realmente é isso, né? A parte do modelo, ela está relacionada com a lógica do negócio. Então, ela não está preocupada da visualização e nem não tem nada a ver com o controlador. A única, exclusivamente, ela tem que fazer é a lógica do negócio. Ela tem que armazenar dados também, né? Ela definir, né, minha classe de dados e tal, e trabalhar com a parte de salvar documentos, como colocamos como exemplo, né? Relacionamento de usuários, por exemplo. Então, é exatamente isso. Parabéns. Legal. E também, ainda na questão 2, o André, lá de Espigão do Oeste, diz que
o modelo ele é o responsável por obter dados convertendo em convictos significativos para a sua aplicação, assim como processos não lidos, associar e qualquer outra tarefa relativa ao tratamento de dados. André, a resposta na realidade está correta, é a mesma coisa. Então, tudo que é importante também frisar aqui na sua resposta, porque talvez tenha mais alguém com dúvida, que o tratamento de dados aqui se refere ao que está no banco, ao que está lá na aplicação para ser considerado utilizável pelo modelo. Para não confundir com o tratamento de informação lá na view, lá na interface. São duas coisas distintas. Então, o tratamento, a recuperação e a manipulação de dados, quando são do modelo, elas estão armazenadas no banco de dados. Ok? Então, vamos à questão de número 3. Quais são os benefícios da utilização de um framework para o desenvolvimento web? Nós vimos aqui durante a aula alguns benefícios. Então aqui a proposta é que você consiga aí traduzir na sua visão, agora depois da aula, quais são os benefícios reais, tanto no quesito produtividade quanto no benefício financeiro até relacionado ao desenvolvimento. Então, professor, a pergunta é, qual é o benefício? Bom, há benefício? A gente colocou alguns benefícios, né, da programação em camada, mas o benefício do framework eu não coloquei, né? Mas o benefício é que a gente pode criar aplicações elas de formas mais homogêneas, né? Porque eu vou estar utilizando uma biblioteca. Na verdade, se eu desenvolver um sistema, ele vai estar seguro, porque o framework me traz todos os recursos de segurança. Por exemplo, todos aqueles riscos que a gente viu na teleaula 1, o framework ele já vem preparado para combater aqueles tipos de problema. Então vai ser difícil ter já vai dificultar para ter um SQL injection, um cross-site script vai ficar difícil, entendeu? Então o framework é importante porque ele é um conjunto de bibliotecas e ferramentas que fazem com que a gente ganhe velocidade no desenvolvimento de qualquer projeto, ok? Ótimo, e vale ressaltar, professor, muito importante dizer, essa velocidade que o professor falou aí, ela se refere à produtividade. Produtividade em uma empresa representa dinheiro. Então, quanto mais rápido a empresa conseguir produzir um produto, chegar ao final do produto, mais rápido ela vai conseguir vender, produzir, manipular, enfim. Então, o framework tem esses benefícios que o professor acabou de citar. Questão número 4, que vocês tiveram aí na atividade. Como funciona o roteamento de controles dentro de um ambiente web? Então a proposta é que vocês consigam definir a forma de um roteamento, por onde ele inicia, para onde ele vai dentro daquele contexto web. O professor mostrou alguns exemplos e é importante que vocês saibam como funciona. Então, professor, qual é a melhor resposta para isso? Bom, então o sistema de rotas é um sistema, na verdade, é uma parte do sistema, é um módulo do sistema em que ele é responsável em entregar para o controlador o que eu quero, para onde o controlador vai carregar a minha informação. Se forem dados ou regras de negócio, vai ser para o modelo. Se for para mostrar alguma informação, como em HTML, ou CSS, TXT, ou PDF, ele vai mostrar para view, né? Então, olha aqui, eu vou mostrar aqui no quadro, rapidamente, porque para criar uma rota, eu executo o comando route, get. Esse get aqui é um método. Na teleaula 2, a gente viu falar de método. Então, olha aqui, ó, notem que aqui eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho route, get, aí eu coloco raiz, porque quando eu digito http //, por exemplo, se for na minha máquina local, localhost, isso aqui ele vai estar executando justamente o barra, essa barrinha aqui. Então ele vai mostrar, ó, a view welcome, bem-vindo. Então a camada, a parte de roteamento é um módulo do MVC que vai levar onde você quer chegar para o controlador. O controlador é que vai definir, mas a rota vai dizer para qual controlador ele vai levar aquela solicitação. É isso. Ótimo. Então, fica claro para a gente que a rota ela é um definidor.
dependendo de como ela vier, ela vai ser definida para onde vai, ou para uma página, ou para o controle, ou para buscar uma informação do banco. A questão número 5, tem uma palavra diferente aí na questão número 5. A renderização da camada view no modelo MVC é resultante, observe bem a pergunta, a renderização da camada view no modelo MVC é resultante da camada controller ou da camada model. A renderização, a palavra renderização, é a transformação do que vem lá do back-end, lá da lógica de negócio, até o que você vê lá na visualização. Ela é resultante do banco de dados ou da classe controller. Então, diante de tudo que nós, professor, acabamos já vendo essa noite com os nossos alunos, a grande pergunta é: o que o view mostra sempre vem do banco ou sempre vem do controller? Essa é a pergunta. Na verdade, quem vai definir isso é o controlador, né? O controlador, baseado na rota, ele vai receber a informação da rota dizendo, olha, eu quero ver uma página IFRO. Aí ele vai na view IFRO, então aí o controlador vai mostrar a visão. Bom, mas se fossem dados, né? Se fosse listar o nome dos alunos da IFRO, ele ia buscar no modelo, o controlador ia buscar no modelo, mas aí o modelo devolveria para o controlador e o controlador devolveria para a view. Então sempre notem que o papel é o do controlador. O controlador é que vai ser o responsável por fazer com que a view renderize tanto sem dados ou com dados, né? Quer dizer, seriam informações estáticas ou dinâmicas. Ok? Perfeitamente. Então, professor, assim a gente encerra a atividade de sala e talvez seja importante a gente voltar naquele assunto de tela, né? Bom, alunos, então, aproveitando esse restinho, né, de aula que a gente tem, eu vou aqui para o quadro e a gente vai ver a parte de templates, tá? Ok? Bom, o que acontece? No Laravel, a gente tem a parte de back-end e front-end, tá? Então, essa parte aqui seria mais para o camarada que trabalha com front-end. Então, aqui eu tenho uma página HTML normal, tá? Mas notem que nessa página HTML normal, eu tenho um campus aqui, ó, chamado Wild. Wild é campo, né? Correto, professor? Em inglês? Wild? Isso. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu posso dividir e dizer aqui, ó, que o campo vai ser cabeçalho, a parte do cabeçalho eu vou colocar dentro de uma div, né, dentro de uma divisão. A parte de conteúdo da minha página, textos e tal, fotos, eu vou colocar numa div separado, e a meu rodapé eu vou colocar numa div chamada rodapé. Então, notem que eu coloco e divido meu front-end, minha página principal, que vai apresentar, com um negócio chamado template, em inglês é modelo, tá? Então eu tenho modelos Blade. Então, quando eu for criar esse arquivo, por exemplo, o nome desse arquivo é mestre.blade.bhp. É a minha página mestre. É a página mestre da minha aplicação. Então, todas as minhas páginas vão utilizar essa página aqui, mestre. Eles vão utilizar essa página como a minha página principal. Deixa eu ver o próximo. Então, para criar todas as páginas que eu preciso, eu vou herdar do meu esboço mestre, né, que a minha página está dentro do diretório esboço, que isso aqui, ó, é o diretório, tá? E aqui é a página. Então, o extend, ele é para herdar. Eu estou herdando tudo que estava, eu vou voltar aqui, ó. Tudo que está na página da mestreblade.php, tudo que está aqui, eu vou herdar na minha próxima página. E aí ele divide, ó, por exemplo, eu divido seções. A minha seção cabeçalho vai mostrar esse nome, ó, TAPW, né, Técnica Avançada de Programação Web, Teleaula 3. Aí eu tenho uma seção conteúdo, aí ele vai mostrar o conteúdo. Ó, agora criamos nossa primeira página, vamos para a próxima para ver se... então ele vai criar essa página que vocês estão vendo aqui na setinha, ó. Essa página aqui foi criada toda com template. Eu posso fazer ela bem mais bonita, eu só queria mostrar a funcionalidade dela, tá? Porque, na verdade, se eu fosse colocar mais designer, né, nessa página, ela iria ser bem maior, né? Então, notem que aí eu tenho essa página, que essa página aqui ela é a index, ó, ela é index
.blade.php. Vou riscar aqui, ó, esse aqui, ó. Essa página aqui é a index, ó. Essa página é a index. Aí eu tenho a página hosts, né, .php. Essa é a página onde está as rotas, ó. Onde tem as rotas para onde é que eu quero enviar. E aqui é o resultado dessas páginas, ó. É o resultado delas. Aí eu executo no meu aqui. Esse aqui, para quem tem o recurso AVA, tá dentro do nosso ambiente de desenvolvimento integrado online lá, o Cloud 9. Aí a gente mostra o resultado. Espero que, eu não sei se tem alguém que vocês já vieram estar utilizando, mas eu gostaria até de saber alguma interação e uma resposta se vocês viram o vídeo e estão utilizando. Fala aí, professor, por favor. Pode ir. Então, tem uma informação importante para a gente dar sobre o template que o professor acabou de citar, que o template, além de outras funções, ele serve para minimizar o tempo de produção lá na interface visual. Porque normalmente quando se trabalha com a proposta de utilização de um template, é porque vão ter muitas estruturas iguais dentro do projeto. Ou seja, o cabeçalho, o menu, as laterais, o rodapé, normalmente ele se mantém dentro de um projeto. E o que vai mudando é a estrutura principal. Ou uma hora um formulário, uma hora uma listagem, uma hora uma pesquisa. Então o template serve para dar essa flexibilidade, ele minimiza o tempo de produção. Então o que você gastaria fazendo 10 vezes, você faz uma vez e gasta, usa os esforços para outro tipo de trabalho, que seria a parte interna ali do template. Então é um auxiliador, professor, não é verdade? O template. Se você, por exemplo, o exemplo lá foi perfeito, mas imagine, acredito que vocês já trabalharam com mala direta e vocês tiveram que fazer um modelo de carta, e nesse modelo ele vai ser alimentado por vários nomes de várias pessoas. Quer dizer, uma carta você vai conseguir colocar para 20, 30, 40, sei lá quantas mil pessoas você quiser com o mesmo modelo. Então é a mesma coisa na view do Laravel. Você vai desenvolver com esse Blade template, com esse modelo Blade, né? E lembrando novamente, acesse o recurso AVA, tem o grupo, né, para ver o vídeo, né, do Cloud 9, que tem a demonstração disso. Então veja o seguinte, quando você usa o modelo, você usa um modelo e na hora que você vai criar outras páginas, você não tem que digitar 60 linhas. Olha a diferença. Eu vou voltar aqui na tela. Olha aqui, eu vou voltar lá eu vou apagar aqui também para melhorar a visão para vocês, né? Olha só, vejam bem, quantas linhas eu tenho para criar um arquivo? Ó, aqui eu tenho 14 linhas, eu criei uma página HTML inteira. Aí eu faço a pergunta para vocês, quantas linhas é uma página HTML para montar isso aí? Imagina quantas linhas são. Então, você diminui seus esforços, como o professor Alan falou. Voltando aqui para o quadro. Aqui, deixa eu ver. Tá. Bom, o controlador, quando eu uso esse Artisan, PHP Artisan, ele é um gerador de tarefa. Então eu falo assim, ó, o Artisan é até interessante eu falar, porque o Laravel, o criador do Laravel falou que o Laravel é uma web para artesãos, né? Artesãos mesmo, né? Então é como se você fosse um artesão para fazer páginas para a internet. É legal isso, né? Então por isso ele usa o nome Artisan, né? Então o PHP Artisan, para criar um controle, um modelo, eu crio tudo com ele. Na próxima teleaula, na teleaula 4, nós vamos ver modelo. Vocês vão ver que eu vou usar o PHP Artisan para criar os modelos. Aqui eu estou criando uma controller. E a controller, o nome da controller é página controller. E aí ele cria essa página aqui, ó. Aí, olha só, eu crio a página, eu tenho aqui, ó, class, page controller, herda controller. Então aqui é onde eu vou criar os métodos para eu poder controlar a minha aplicação. Então, por exemplo, na hora que eu utilizo a rota, ela vai enviar
ele vai enviar a informação para view, e aí ele vai mandar para essa página controller. E dentro da página controller eu vou ter um arquivo chamado @index, que vai ser meu método. E olha só, olha o método index dentro. Isso aqui que a gente viu naquela teleaula 2, métodos, né? Então o método ele vai fazer alguma ação, né? Então a ação eu pegaria o nome aluno e retornaria uma view, ó, com o nome do aluno. Se eu colocar aqui, no caso aqui, se eu colocar Pedro lá, na hora que eu abrir a página ele vai listar como Pedro. E olha aqui, ó, eu também vou ter um método chamado lista dentro do controller. Então eu posso criar alguns métodos para executar algumas funções para mim dentro do controller junto com a view. Então aqui, ó, por exemplo, para eu criar essa página aqui, ó, né? O nome não é Maria. O que eu fiz? Eu criei essa página, aí eu disse que a seção conteúdo, e dentro dessa seção conteúdo eu fiz um teste de controle com o comando if, né? Se nome for igual a Maria, olá Maria. Se não, o nome não é Maria. Aí eu mandei um conteúdo com o nome Mário, ó, aqui embaixo, ó. Dentro do controle eu escrevi Mário. Aí o que ele me trouxe? Como Mário não é Maria, ele respondeu, o nome não é Maria. Então vejam que eu posso fazer algumas verificações dentro do controlador. Bom, e era só isso que eu tinha para essa teleaula 3. Eu e o professor Alan agradecemos, né, pela mais uma aula. Esperamos vocês na nossa teleaula 4. A nossa teleaula 4 ela está bem recheada de novas informações. E nós vamos preparar mais vídeos lá para vocês, né, para auxiliar nos estudos e mais coisas no Recurso AVA. Um abraço e fique com Deus.